29º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus, ela vem, irmãos e irmãs, nos perguntar qual é o lugar dele na nossa vida. Teoricamente, nós sabemos, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência e com toda a nossa força. Mas, na verdade, na prática, isso não é vivido por nós, pelo menos pela maioria de nós. Nós até tentamos fazer isso, mas muitas vezes as outras coisas ganham espaço maior na nossa vivência, nas nossas decisões, naquilo que nós queremos e naquilo que nós fazemos também. Hoje, Jesus entra em conflito mais uma vez com os fariseus e os mestres da lei, por causa desse lugar que Deus ocupava na vida deles. Teoricamente, Deus era o primeiro lugar, ou ocupava o primeiro lugar. Mas como pessoas religiosas podem se aproximar de Jesus e fazer essa pergunta tão idiota? A quem nós devemos pagar impostos? É claro que o cristão ele precisa viver nesse mundo com os olhos voltados para o céu. Porque senão nós não vamos conseguir realizar aquilo que Deus quer de nós. Se nós olhamos apenas para as coisas materiais, a nossa vida não se abre para a realidade eterna, para a vida eterna. Basta cada um de nós se perguntar dentro de si mesmo, no momento da morte, as grandes dúvidas que vêm até nós, porque nós achamos que tudo termina no túmulo. Até rezamos, até recebemos as condolências, até falamos que não se preocupe, ele está na vida eterna, mas na verdade nós não vivemos como pessoas que querem alcançar essa vida eterna. Jesus é muito claro hoje. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que isso ele está falando para os fariseus que achavam que era possível comprar a Deus. Achavam que era possível fazer trocas com Deus. Mas Jesus vai dizer, olha, vocês não entenderam nada. Do mistério que vocês leram, que vocês estudaram, esse Deus que vocês conhecem não é o Deus que eu venho anunciar. Porque o Deus que eu venho anunciar é aquele que no nosso coração nos faz vivenciar as realidades da terra, nos faz vivenciar aquilo que é humano, mas nos abre uma possibilidade para o reino. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, Jesus falou isso, mas muitas vezes nós servimos ao dinheiro. E ao dinheiro aqui não é somente a espécime, mas é essa vontade nossa de querer ter mais e mais. Nós nunca estamos satisfeitos. Só que isso só funciona com aquilo que a gente vê. Não funciona com aquilo que a gente não vê. E querendo ou não, nós professamos da nossa fé. Nós cremos em Deus, Criador das coisas visíveis e invisíveis. As realidades espirituais, elas são menores porque não são visíveis, porque não são palpáveis, porque não são sentidas por nós, com aqueles 5 sentidos que nós temos. São Tomás, quando canta aquela música tão sublime, Sacramento, ele diz, quando o sentido nos falta, é preciso alçarmos mão da nossa fé para realizarmos aquilo que Deus quer de nós. E quando nós vivemos a realidade de Deus na nossa vida, nós conseguimos ser, de fato, comunidades que podem ser louvadas.
Hoje, olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses: irmãos, eu recordo sem cessar a atuação da vossa fé. Ou seja, não era uma fé vazia, a fé da comunidade de Tessalonicenses. Era uma fé que era cheia de ações, de atitudes, de decisões. Era um povo que vivia pela fé, mas não usava da fé para viver. Olha que interessante, porque hoje às vezes nós fazemos isso, né? Nós usamos a nossa fé como se fosse uma muleta para a gente conseguir viver nesse mundo. E é o contrário, ela deve ser o fundamento de todas as nossas atitudes. Paulo continua: louvo vocês também pelo esforço da vossa caridade. E, você imagina, esforço para amar, esforço para realizar a vontade de Deus, para colocar o amor em ação. Por isso que para ser cristão, a gente não pode ser molengas. E a gente tem criado um cristianismo de gente mole, de gente que só quer, venha a nós, vosso reino, nada. É interessante nós olharmos, quando Paulo diz a essa comunidade, ele está louvando aquele povo, e a gente precisaria receber também esse elogio de Paulo, o esforço que vocês fazem para amar. Porque amar não é coisa natural ao ser humano. Vocês percebem? Amar é algo que nos vem de Deus, é um pedaço de Deus que está em nós, porque São João já diz na sua primeira carta, no capítulo 4, Deus é amor, e todo aquele que ama conhece a Deus, ou seja, o esforço para amar precisa nascer de um conhecimento de Deus. Não é natural ao ser humano o amor, é natural o gostar, é natural querer estar próximo, mas amar significa o quê? Dar a vida pelo amigo. São Paulo também diz aos Tessalonicenses: vos louvo também pela firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza na esperança. Nós esperamos o quê? O que nós esperamos para a nossa vida? O que nós esperamos para aquilo que Deus prepara para nós? O que nós queremos como algo futuro? Se não tiver firmeza, nós desistimos. Muitas pessoas desistem de muitas coisas. Desistem às vezes de estudo, desistem às vezes de trabalho, desistem às vezes da vida que sonhou, desistem dos seus sonhos, porque não tem firmeza na esperança. Eu acho lindo quando nós rezamos aquela oração depois do Pai Nosso, que nós dizemos, enquanto esperamos, ou seja, vivendo na esperança firme, mas não uma esperança débil, não uma esperança quebrantável, que qualquer motivo ela é retirada de nós. Irmãos e irmãs, nós precisamos dar espaço a Deus para que Ele seja o primeiro na nossa vida, porque se assim o fizermos, nós viveremos bem os nossos sentimentos, nós viveremos bem os nossos relacionamentos com as pessoas e com as coisas. Por isso que a gente nunca pode esquecer estes 3 sinais de Deus para nós: a esperança, a fé e o amor. 3 coisas que hoje a leitura aos Tessalonicenses nos faz compreender o Evangelho. Por que aqueles mestres da lei armam para Jesus? Porque eles querem destruir Jesus, porque Jesus incomodava, Jesus mostrava para eles o seguinte: o caminho que vocês estão trilhando não vai levar vocês a lugar nenhum. Não leva. Mas o caminho de Deus, o caminho da fé,
o caminho da esperança e o caminho do amor é capaz de fazer a gente realizar qualquer coisa. Para nós tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. É claro que nós sabemos que nem sempre nós damos conta de viver isso. Mas nós precisamos nos perguntar, qual que é o esforço que eu faço para viver essas realidades? Eu tenho suado a camisa? Eu tenho perdido noites de sono para escolher Deus em primeiro lugar? Eu tenho perdido a fome quando Deus parece que não me escuta? Eu tenho perdido a direção quando Deus parece que se esconde em minha vida? Ou para mim Deus é só uma realidade que eu busco na hora em que as coisas apertam? Ah, meus irmãos, se nós conhecêssemos o dom de Deus, se conhecêssemos a vontade de Deus, morreríamos de amor por Ele. Por isso que é preciso a gente, nesse 29º domingo do tempo comum, olhar para o Senhor e dizer: eu quero, Deus, viver as realidades desse mundo, não baseado nas coisas, mas baseado na minha esperança, no meu amor e na minha fé em Ti, como meu Salvador, como meu libertador, como Deus onipotente, como meu Criador, como meu Pai. Se nós vivêssemos isso, nós seríamos pessoas muito melhores. E o nosso mundo seria um mundo muito mais cheio de misericórdia, mais cheio de compaixão. Essa palavra é impossível de viver? Não. Não é impossível, porque se fosse, não estaria na Bíblia. Não estaria como palavra revelada. Ela é possível, mas para aqueles que escolhem isso. Você escolhe Deus? Você escolhe ser amigo de Deus?